Numa região chamada Transilvânia, um ser maligno sobrevive durante 500 anos e não mostra sinais de cansaço. Era anteriormente um príncipe medieval, cujos castelos foram testemunhas de atos tenebrosos. Nos acompanhe na exploração das tenebrosas moradias de Vlad Tepes, o personagem que inspirou a novela de Drácula de Bram Stoker, a seguir em Grandes Castelos da Europa. Grandes Castelos da Europa. Castelo de Drácula. Os Montes Cárpatos da Romênia, uma arrepiante parada na fronteira oriental da Europa, marca os limites de um reino preso entre a história e o horror. Chamavam-na a Terra de Além do Bosque, Transilvânia. Desde a Idade Média, os habitantes desse lugar têm contado histórias sobre um mal sobrenatural. Um demônio que se alimenta de crimes hediondos num lugar de trevas afastado de Deus. No fim do século XIX, o escritor irlandês Bram Stoker achou esses rumores fascinantes e viajou para a Transilvânia para procurar o nome desse ser maligno. Segundo contam, os rumores o levaram à cidade de Brasov e uma fortaleza de misteriosa beleza conhecida como Castelo de Bram. Para as pessoas desse lugar, Bram é o Castelo de Drácula. Desde a publicação da novela de Stoker, em 1897, milhares de turistas têm vindo aqui procurar as origens desta criatura. Os guias turísticos da Romênia o promovem. Para os amantes do macabro, o castelo se transformou num lugar de culto. Mas o espírito atormentado que se relaciona com este lugar é muito mais peculiar do que pensam os caçadores de vampiros. Durante a vida, morou em vários castelos. Entre eles, Bram é culpado de cumplicidade, ainda que o mal não o tenha corrompido, como corrompeu a inspiração humana para o Príncipe das Trevas de Bram Stoker. Seu nome era Vlad Tepes, literalmente Vlad, o Empalador. A meados do século XV, foi o príncipe de Valáquia, um pequeno estado que servia de vale entre duas nações rivais, Hungria e o Império Otomano. Durante algum tempo, este príncipe Valáquio foi um herói, um cavaleiro andante, reconhecido mesmo até pelo Papa como defensor do cristianismo na Europa. Porém, a história o lembra como um guerreiro passado de moda, e seu regime de terror foi mais perturbador que a ficção. Vlad Tepes nasceu na Transilvânia em 1431, ano em que Joana d'Arc foi queimada na fogueira. Por acaso, uma época de cruzadas. Vlad era o herdeiro do trono de Valáquia, de uma casa reinante fundada pelo seu avô Mércia o Grande, coroado em 1386. Desde a mais tenra idade, Vlad aprendeu a disciplina dos cavaleiros andantes e as obrigações da casa de Valáquia. O Sacro Imperador Romano tinha nomeado seu pai cavaleiro da Ordem do Dragão. Daí surgiu o nome Dragão, ou Draco. Como ele, seu filho Vlad jurou levantar a espada em defesa do cristianismo. Para os cavaleiros desta época, as artes marciais não eram uma questão de tradição, e sim de sobrevivência.
A cavalaria dos sultãos otomanos varreu o Ocidente com uma série de vitórias que ameaçaram a Europa. Em 1453, os estertores do cristianismo ressoaram em todo o continente. A queda de Constantinopla. Aos 14 anos, Vlad foi capturado pelos turcos durante uma campanha do outro lado do Danúbio e preso como refém 4 longos anos para obrigar o seu pai a pôr fim às incursões. Dos seus raptores, Vlad aprendeu o desprezo pela vida e os muitos usos do terror. Com o filho de Drácula na cadeia, Valáquia foi um degrau fácil para o grande império da Hungria. Os otomanos destruíram suas rotas comerciais, preparando a grande invasão final da Europa. Sob a espada muçulmana, toda a Valáquia pediu a Critos um salvador. Brasov era a presa mais cobiçada da região. A encruzilhada de Dover era a passagem entre a Europa e a Ásia Menor. Em 1395, o avô de Vlad tinha ganho para Brasov o direito de cobrar um imposto de 3% sobre os bens que cruzavam o passo. Os comerciantes alemães de Brasil se enriqueceram com esta tarifa. O magnífico castelo de Bram se encarregava de cobrar essa tarifa e proteger a rota comercial. No século XII, Bram foi construído como uma fortaleza para repelir os invasores muçulmanos que usavam o passo de Brasov para entrar na Europa. Sua função como castelo de pedágio começou com Mercer, que cedeu a fortaleza de Brasov, Pensilvânia. Os soldados de Bram vigiavam a passagem de bens e cobravam a parte que correspondia à cidade. Um fluxo constante de espécies, algodão e outros produtos asseguravam a prosperidade de Bram. Apesar dos estragos causados pelos turcos, os comerciantes da cidade, chamados de Broyers, ficaram arrogantes e cobiçosos sob a proteção do intimidante castelo. Bram tinha uma guarnição para soldados com seus interiores majestosos e austeros. Seu projeto básico consiste de 4 torres que contornam um átrio de forma irregular. Aqui não viviam mais que 30 soldados, mas em tempos de guerra, Brasov podia mobilizar um numeroso exército. Para proteger os residentes, os tetos que dão ao átrio estão agudamente inclinados, assim a artilharia do inimigo não podia penetrar nas habitações. A desordenada disposição das torres e almenas se deriva dos alicerces que foram desenhados para moldar a dura rocha sobre a que se desenhou o castelo. A montanha forma parte do castelo, que recentemente foi remodelado como residência de férias para a realeza romena. Mas Bram estava isolado demais. Com certeza, guardava muitas lembranças da outra família real que o administrou durante 600 anos. Este é o documento onde Mercia, avô de Vlad Tepes, concedeu poder e privilégios a Brasov e ao seu protetor, o castelo de Bram. Em 1456, depois de anos de prisão e exílio, o príncipe de Valáquia estava a ponto de tomar o trono. A coroação de Vlad Tepes se realizou aqui, no castelo de Tirgovist, capital de Valáquia e centro de poder para os herdeiros de Mercia o Grande. No salão principal do castelo, Vlad, como seu avô e seu pai, foi coroado príncipe de Valáquia. Uma cerimônia cristã acompanhou a coroação e no antigo palácio de Tirgovist levaria a cabo a maior parte do seu governo.
Quando o cavaleiro aceitou a coroa, as invasões turcas estavam em seu apogeu. Vlad se transformaria em herói do povo, castigando os turcos por seus crimes, mas antes de empreender sua guerra santa. O príncipe tinha que acertar contas com os boiards aristocratas da região, já que ele pensava que ameaçavam a independência de Valáquia. Ele os convidou para uma festa. Os cidadãos mais proeminentes da região aceitaram o convite, acreditando que o soberano procurava seus favores. Todos estavam muito animados, brindando pelo seu novo príncipe. Mas Vlad tinha outros planos. Acompanhado por seu exército particular, levou os velhos e doentes a uma praça pública, onde os soldados os empalaram em estacas enterradas no chão. Antes que os mais velhos soubessem do horror da tortura, forçou os boiards jovens, homens e mulheres, a marchar 80 quilômetros até esse ninho de águias no cume dos Cárpatos. Com eles, Vlad fez uma corrente humana do rio Argos até o castelo de Poener, hoje em ruínas. Seu avô, Mercia, tinha feito lá uns muros. Com os nobres trabalhando como escravos, Vlad terminou o castelo. Mais 200 boiards tinham sido mortos empalados, congelados ou jogados do cume. Protegido por centenas de soldados, Poener foi o refúgio de Vlad no início do seu reinado. As muralhas reforçadas com tapumes para repelir a artilharia dos inimigos, que, como príncipe, ganharia. Os planos que o jovem Vlad tinha para a Valáquia e para ele eram totalmente utópicos. De suas fortalezas, o jovem príncipe tentou a independência de Valáquia dos impérios que a tinham submetido Hungria e os turcos otomanos. Queria um principado livre, diferente de qualquer outro da Europa de meados do Renascimento. O príncipe, cujos brasões oficiais vemos aqui, seria reconhecido como um grande governante europeu. Valáquia se livraria de seus perseguidores. Perto de 1458, Tepes iniciou uma série de incursões que lhe deram fama do mais tenaz defensor da cruz. Sua guerra pessoal contra os turcos se caracterizou por ataques relâmpagos, temerárias estratégias de combate e um salvagismo que impressionaria tanto aliados como a inimigos. No princípio desta época, o Papa Pio II exaltou os êxitos do guerreiro cristão. No final, Roma e o mundo civilizado tinham se distanciado do incontrolável príncipe cristão em sua fronteira. Em 1461, depois de um ataque à fortaleza turca de Gilgil, Vlad fez dezenas de prisioneiros turcos. Estes, junto com 20.000 alemães, búlgaros e inclusive valáquios, foram empalados em estacas perto da capital, Tirgoviste. Quando o sultão otomano Mohamed II chegou para combater meses depois, o macabro monte de cadáveres ainda estava lá. Ele se retirou com seu exército, dizendo: "Que podemos fazer contra um homem capaz disso?" Em 1460, os turcos já conheciam o filho de Drácula como Kaziklo Bey, o Empalador. Mas os excessos do príncipe não foram só contra os turcos. Empalou embaixadores estrangeiros por insultos imaginários, estudantes alemães acusados como espiões e a outros por supostas infidelidades. No final do seu reinado, tinha matado a 100.000 dos seus compatriotas, a quinta parte da população da Valáquia.
fontes russas, alemãs e romenas mantêm um terrífico acontecimento. Segundo eles, Vlad convidou centenas de doentes e miseráveis balaios para um banquete perto de Tirgoviste. Quando o príncipe perguntou, "O que mais vocês querem?", eles responderam, "Alivia a nossa dor e pobreza." Vlad ordenou que fechassem o salão por fora e lhes pusessem fogo. Em 1462, o rei Matias da Hungria já tinha ouvido suficientes atrocidades. Valáquia era o principado dos seus domínios e o empalador um lastre. Ordenou a seus generais capturar Tepes a qualquer preço. Mas agora Vlad se dirigia para eles. Com um grupo de seguidores, tinha fugido de Valáquia para se fixar na Transilvânia. Com as legiões de Mohamed pisando nos seus calcanhares, cruzaram o Danúbio. Depois, esses barrancos com seus cavalos ferrados ao contrário para se livrar dos seus perseguidores. Tepes, sem dúvida, estava feliz de ver os exércitos do seu velho aliado Matias, talvez pensando que vinham ajudá-lo. Em vez disso, o acorrentaram. E foi preso em algum lugar da Transilvânia, talvez no castelo de Bran. Sua segunda prisão durou quase 12 anos. Durante esse tempo, o rastro de Vlad Tepes, o histórico Drácula, se desvanece. É provável que, próximo ao ano 1477, Vlad tenha morrido como viveu numa batalha com os turcos. Contam que sua cabeça fora enviada ao sultão como prova de que o empalador havia morrido. Mas por causa dos seus atos em vida, os valáquios acharam difícil aceitar a sua morte. Os rumores de assassinatos noturnos continuaram. Logo, a lenda do empalador se juntou ao relato desta singular criatura da Europa Oriental, o vampiro. Antes da época de Vlad, o povo pendurava alho nas portas de suas casas, e os túmulos eram rodeados com estacas como proteção contra um ser maligno que vinha do além. A imprensa alemã alimentou a fama do empalador. Em 1499, apareceram documentos detalhando as atrocidades que o príncipe tinha cometido contra os boiards. Mas aí o empalador já era conhecido como o tétrico nome de Drácula, que significa filho de Draco e o diabo. Nem sequer o enterro do príncipe Drácula alivia os moradores. Este é o lago Shenagov, em Valáquia, agora Romênia. Na sua ilha desabitada se levanta uma só estrutura, um mosteiro onde está o túmulo de Drácula. No apogeu de sua vida, Drácula mandou erigir o mosteiro para, de alguma forma, pagar seus pecados. No interior há um arrepiante túmulo vazio. As escavações feitas neste século dão como resultado nada de concreto. As implicações são óbvias demais. Segundo a lenda, uma forte tempestade desabou no dia em que foi sepultado. O vento arrancou a capela de seus alicerces e a lançou na água. Se Stoker usou Bran como modelo do castelo de Drácula, exagerou suas características, mas captou sua essência. Seu personagem, Jonathan Harker, escreve: "De repente percebi que o cocheiro detinha os cavalos no átrio de um enorme castelo em ruínas.
Nós o vimos em toda sua grandeza, situado no cume de uma enorme montanha. O lugar tinha um aspecto desolador e sobrenatural. A obra de Bram Stoker reúne os relatos folclóricos romenos e alemães na sua origem, o histórico Drácula. Se não fosse ter pelo sucesso enorme da novela, Stoker e seus outros contos de terror seriam desconhecidos. Mas é difícil acreditar que a personagem da tumba desta parte da Romênia ficaria no anonimato para sempre. O legado deste príncipe valáquio de alguma forma teria saído para a luz. Mas o professor Van Helsing descreve o vampiro de uma forma que seria um epitáfio adequado para o verdadeiro príncipe das trevas. Os não-mortos não morrem como a abelha. Quando picam uma vez, sua argúcia cresce com a cera. Se faz mais forte e, ao fazer-se forte, tem mais poder para fazer o mal.